Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café com Economia, o espaço em que conversamos de forma simples e direta sobre temas econômicos que impactam o nosso dia a dia. E hoje vamos falar sobre um assunto que tem gerado muitas dúvidas: as mudanças no imposto de renda e os possíveis impactos na nossa economia. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E para conversar com a gente, eu recebo hoje a professora Juliana Franco Afonso, ela que é diretora do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o CODEM, professora da Unicesumar e também colunista de Economia Regional da CBN e do portal GMC Online. Professora Juliana, seja muito bem-vinda ao Café com Economia. Obrigada, professora Laís. Vamos conversar, sobre temas atuais, que são importantes, assim, para os nossos alunos entenderem, como uma política pública ela vai impactar no nosso dia a dia. Professora, então, muitos já se têm falado sobre as mudanças no imposto de renda. Para quem está nos assistindo e ainda não entendeu exatamente o que está sendo proposto, você poderia explicar de forma simples quais são essas principais mudanças? Então vamos lá, agora no dia 1º de janeiro desse ano, agora de 2026, aconteceu uma mudança na nossa, como se fosse o início já de uma reforma tributária e que era necessária dentro da nossa economia para fazer uma equalização aí, a partir daquele princípio da equidade dentro da nossa economia, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. É importante salientar que antes a gente tinha essa isenção até R$ 3.000 e agora ela foi ampliada, para quem ganha até R$ 5.000. E só para a gente ter uma noção de impacto disso dentro da nossa economia, Laís, sabe quantos brasileiros vão ser beneficiados com essa medida? Você tem uma ideia? Não tenho ideia, professora. Em torno de 15 milhões de brasileiros serão beneficiados, que estão aí nesse nível de renda dentro da nossa economia. E 15 milhões de brasileiros que estão no mercado formal, Por quê? Porque quem paga imposto de renda, são as pessoas que trabalham com carteira assinada dentro da nossa economia. Então, 15 milhões de brasileiros que trabalham com carteira assinada terão esse benefício, Laís. E isso, na economia nada é fácil, Porque a economia ela está toda interligada. Então, se por um lado eu tenho um aumento de benefício, eu tenho uma justiça social, por outro lado, o governo ele tem alguns desafios, para enfrentar. Por quê? Porque nós estamos com uma dívida pública altíssima, em torno de 79% do PIB é a nossa dívida pública, sem levar em consideração os títulos da dívida do governo federal, porque é uma forma dele se financiar os seus gastos emitindo títulos, Então, ele tem essa dívida dos títulos públicos que são emitidos, quando você acrescenta, vai para 90% do PIB. Então, todas as políticas de isenção fiscal, por um lado, beneficia uma classe, mas, por outro lado, se torna também um desafio para o governo, porque a gente está com uma dívida elevada e as contas têm que se fechar, A gente precisa, o Brasil, como uma grande empresa, ela tem que fechar a sua conta, ela não pode ser inadimplente, ela tem que pagar, ela não tem essa prerrogativa, tem que pagar. Então, é um grande desafio agora esse ano para o governo, E ele tomou algumas medidas, Laís, Como que a gente fecha a conta isentando a população, de quem ganha até R$ 5.000 por mês, que representa
uma substituição de benefícios que antes era imposto e agora vai ser renda de 25 bilhões mensais. Então, ou seja, fazendo isso, é 25 bilhões a menos arrecadado pelo governo que está sendo transferido para a população. Ele tem que fechar essa conta. E um dos mecanismos utilizados para fazer essa compensação é a taxação dos super ricos. O que é essa taxação dos super ricos? São pessoas que têm uma renda acima de 50 mil reais por mês. Mas aí você pensa assim, a pessoa é um empresário e ela tem aquela distribuição de lucro, né? Ela já pagou imposto e ela tem aquela distribuição de lucro. Essa distribuição de lucro é isenta de imposto de renda. E a partir de agora, quem tem uma distribuição de lucro acima de 50 mil vai ser taxado em 10%, que é uma forma de fazer essa compensação daquilo que está sendo deixado de ser arrecadado para as famílias, né, para as pessoas que ganham até 5 mil reais. E também a taxação dos royalties que são enviados pelas empresas aqui, multinacionais que estão no Brasil e que enviam seus royalties para os seus países de origem, também vai ser taxado. Então, tudo vai depender se essa taxação vai ser o suficiente, né, para cobrir essa queda na arrecadação, né? Então, por um lado, você tem algo positivo, é uma justiça social, isso é bom para o país, e por outro lado, a gente tem esse desafio porque a gente tem um gasto muito grande dentro da nossa economia, Laís. Professora, então você falando, né, já a respeito desses desafios que vão surgir, quando a gente fala em mudanças tributárias, sempre acaba surgindo, então, na discussão sobre o crescimento econômico. E na sua avaliação, essa reforma ela pode ajudar ou ela pode prejudicar o crescimento da economia brasileira? Boa pergunta, Laís. E aí, assim, por isso que é importante a gente entender a fórmula do PIB, né? Então, quando a gente entende como o PIB é formado pela ótica da demanda, o que a gente vê? Que o PIB ele é igual consumo das famílias, formação bruta de capital fixo, gastos governamentais e o comércio internacional, né? Exportação menos importação. O peso do consumo das famílias na construção do PIB no Brasil é em torno de 65%, ou seja, 65% do PIB, pela ótica da demanda, é formado pelo consumo das famílias. E uma renda até 5 mil reais, as pessoas que ganham até 5 mil reais dentro da nossa economia, tem algo que a gente aprende lá na microeconomia, que é a propensão marginal a consumir, que é uma coisa da micro, que é uma elasticidade, mas que também é da macroeconomia, quando a gente entra nas teorias de consumo keynesiana, né? Falando um pouquinho de teoria. A propensão marginal a consumir das pessoas que ganham até 5 mil reais é muito elevada. O que isso significa de forma simples, né? Que essas pessoas vão gastar essa renda a mais que elas vão ter, né? Ou seja, aquele imposto que antes ia para o governo, que agora está ficando dentro do seu orçamento, você vai gastar em consumo. Ela tende a ter um comportamento de consumo, ao invés de poupar ou investir. Então, como praticamente todos esses 25 bilhões, eles vão ser gastos, eles vão ser consumidos, eles vão ativar principalmente o mercado de bens e serviços, principalmente o setor de alimentação, né, e os serviços mais essenciais da nossa economia. Então, esse dinheiro vai todo para gasto. Então, você ativa quem? O consumo das famílias. Então, há estatísticas, fazendo uma avaliação, né, estava pesquisando, né, o que os especialistas, os principais economistas do Brasil, o que eles dizem sobre isso. A expectativa é que isso cause um aumento no crescimento econômico do Brasil de 0,3% até 0,6%. Então, essa medida ali vai impactar positivamente. Aonde é que está o nosso desafio? Toda vez que nós ativamos o consumo,
a demanda agregada, se o setor produtivo não estiver preparado, a gente pode gerar uma pressão inflacionária dentro da nossa economia, que nós só vamos saber agora ao longo dos meses desse ano, né? Como que a economia, como que o setor produtivo, ele vai se comportar com esse aumento do consumo dentro da nossa economia. Se nós não tivermos, né, um aumento proporcional, né, dentro da oferta, a gente vai ter uma pressão inflacionária. Tendo uma pressão inflacionária num país cuja política monetária é focada em metas de inflação de 3%, podendo variar 1,5% para mais ou para menos, né? Se eu tenho uma pressão inflacionária, isso vai impactar numa tomada de decisão do Banco Central de não reduzir a taxa de juros como ele gostaria de reduzir, né? Porque daí você tem uma pressão na inflação, você tem uma pressão também na taxa de juros. E além disso, a taxa de juros ela acaba sendo impactada por duas formas. Primeiro, a pressão inflacionária, que pode ser que ela não baixe o quanto se gostaria, e segundo, né, a dívida do governo que está alta. Porque para eu emprestar dinheiro para um país, né, então vamos pensar aqui, um país que está altamente endividado, ele se torna um país de alto risco. Se eu quero emprestar dinheiro para aquele país ou para aquela pessoa que já está altamente endividada, eu só vou emprestar se ele me der uma remuneração que compense o risco. Então, a taxa de juros fica alta também, porque a dívida está elevada. E se eu não compensar a perda de arrecadação para pagar essa dívida, a taxa de juros também pode permanecer elevada para conseguir atrair mais pessoas. Então, você tem duas pressões em cima da taxa de juros. Então, por isso que não é tão simples a gente falar os resultados sem antes ver como que vai estar o comportamento dessas variáveis ao longo desse ano, que é o que a gente a gente está visualizando, né, mês a mês, como que essas variáveis econômicas elas vão se comportar, Laís. Vamos ter que aguardar um pouco, né? Mas ainda bem que as previsões seguem positivas. Vamos ver agora como que isso realmente vai se concretizar na prática. Exato. E agora, se nós olharmos pelo lado das empresas, essas mudanças elas podem afetar as decisões de investimento, de geração de empregos, ou até mesmo a competitividade das empresas. E existe algum risco de impacto na atividade econômica? Com relação às empresas, o que mais vai impactar de forma direta a empresa, pessoa jurídica, né? Porque vamos pensar que a taxação dos super riscos são dos sócios, né? Ou seja, as pessoas que estão ganhando. Então, a empresa, pessoa jurídica, para ela, em tese, não vai ter impacto para a pessoa jurídica. O que vai ter impacto nas empresas agora é a reforma tributária, né? Que já começou agora esse ano e deve finalizar em 2032. Essa sim tem um impacto tem um impacto direto dentro das empresas por causa da carga tributária, tá? Esse é um impacto mais nos sócios, né? Essa agenda específica. Mas o que impacta as empresas? Como a taxa de juros vai se comportar em relação a essa política que, em tese, tende a gerar uma pressão inflacionária. Gerando pressão inflacionária, taxa de juros elevada. E aí sim, uma taxa de juros alta, né, impacta na tomada de decisão de qual é o momento ideal para fazer investimentos. E a realização de novos investimentos dentro do setor produtivo significa também novas contratações, porque você aumenta os seus investimentos, você aumenta a sua planta, ou outras empresas entrando no mercado, isso tende a puxar a empregabilidade, né? Tende a aumentar o emprego. Então, a decisão da taxa de juros é o que vai impactar mais a decisão de investimento dentro pensando nos empresários, tá? Agora, a reforma tributária, Laís, eu tenho acompanhado várias palestras,
tanto no setor industrial, quanto no setor de serviços, né? Então, você tende a ter um imposto único e muitos serviços, né? Muitos setores que tinham benefícios fiscais vão ficar sem benefícios fiscais. Qual é o grande problema nisso tudo? Que tem setores dentro da nossa economia, tem muitas empresas dentro da nossa economia que ela sobrevive porque ela tem o benefício fiscal. E isso vai acabar, né? Então, a gente ainda não sabe ao certo como que vai ficar realmente essa reforma, porque muita coisa ainda está sendo discutida, né? Essa sim, ela está impactando aí a tomada de decisão e está levando muita gente a investir, quem tem recursos, né? Investir em outros países, como, por exemplo, o Paraguai, cuja taxa de imposto é 10% apenas, e acabou, entendeu? Então, muita gente investindo lá. Então, a reforma tributária, na decisão de investimento, no Brasil, é a que está gerando, vai gerar, né, já está gerando um impacto gigantesco na tomada de decisão aí dos empresários. Ainda vai muita coisa para discutir ainda a respeito disso, e acredito que esse impacto realmente vai ser bem grande. Aí, para isso, a gente vai ter que gravar outro Café com Economia só para falar sobre isso, né, professor? Só para falar sobre isso, Laís, assim, só para você ter uma ideia, eu estou fazendo o valuation de uma empresa do setor de serviços, tá? E as empresas do setor de serviços, elas pagam PIS, COFINS, ISS, mas também tem que pagar a contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda. Ela é uma empresa no lucro real, então ela paga ali 15% de imposto de renda, mais 8% da contribuição social ao lucro líquido. E em torno de 3, 4% de PIS e COFINS. Com a reforma tributária, essa empresa, se ela não tiver nenhum benefício, ela vai pagar, junto daquele imposto único, né, de 4%, ela vai para 27%. E vai continuar tendo que pagar os 15% de imposto de renda, mais 8% de contribuição social sobre o lucro líquido, porque a reforma ela está muito baseada no setor de serviços. Então, para essa empresa, no segmento de serviços, vai ser um impacto muito grande, porque você sai de 4% para 28%. E aí, agora que é as manobras, né? Que tem uma comissão que foi criada para ver, né, como que isso vai funcionar, porque isso vem trazendo um impacto muito grande dentro dos segmentos, né? Só para a gente dar um gostinho aí, né? Então, assim, falar de política fiscal dentro do Brasil, né, é uma coisa assim que a gente tem que entender como que isso vai impactar toda a economia. E a gente não pode ficar achando que as empresas vão assumir todo esse custo. Tudo vai ser repassado via preços. Então, a reforma também tende a gerar um processo inflacionário dentro da nossa economia. Como a gente tem que, como os economistas, né, os tomadores de decisões de política estão abordando isso, avaliando os impactos para como que isso vai ser colocado, é o que a gente está presenciando agora, é o que a gente está tentando ver agora nesses anos até 2032, quando a reforma efetivamente vai estar já 100% dentro da economia brasileira. Agora vamos ter que realmente aguardar para ver como que tudo isso vai. Exato. E, professora, mas ainda falando a respeito dessa reforma que teve para a pessoa física, você acha, né, para finalizar já aqui, você acha que ela contribui para um sistema tributário mais justo ou ainda nós estamos muito longe disso acontecer? Ela contribui para um sistema tributário mais justo, né, essa isenção até R$ 5.000, né, mas o que nós temos que ter dentro da nossa economia é aumentar a produtividade do trabalho para que a gente possa ter salários mais elevados. Não adianta a gente pensar num salário mínimo mais elevado se eu não elevo a produtividade do trabalho, porque senão isso aí gera custo para as empresas, né? Então, aí a importância da educação. Quando que o trabalhador ele consegue se tornar mais produtivo? Quando ele tem uma melhora na educação, na sua qualificação.
Fazendo isso, você tem um trabalhador com maior produtividade e aí ele consegue ter maiores salários, né? E não é o inverso, né? Não é ter maiores salários para ser mais produtivo, não, é ser mais produtivo para daí ter maiores salários. Então, isso é o que a gente tem que lutar dentro da nossa economia. Em termos comparativos, o trabalhador americano, ele é 11 vezes mais produtivo do que o trabalhador brasileiro, né? Pesquisas feitas aí pela Fundação Getúlio Vargas. E isso justifica porque nos Estados Unidos as pessoas ganham mais por hora do que no Brasil, por causa dessa produtividade, Laís. Então é isso que a gente tem que evoluir na economia, né? Então investir pesado no sistema educacional, principalmente começando desde a base, que é a educação básica, o ensino fundamental 1 das nossas crianças, para mudar essa geração, entendeu? Com certeza, só assim, né? Só através da educação que a gente vai conseguir. Só através da educação, aí pensando economicamente mesmo, de uma forma bem objetiva, aumentar a educação, aumentando a produtividade do trabalho para gerar melhores salários dentro da economia. Professora Juliana, agradeço imensamente pela sua participação, por compartilhar essas reflexões tão importantes aqui conosco. Então, agradeço você por ter aceito esse convite para compartilhar seu conhecimento aqui conosco. Obrigada, professora Laís, e até mais. Estou sempre à disposição. Obrigada, professora. E para você que nos acompanhou até aqui, se gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal Café com Economia e também de compartilhar com quem também quer entender mais a respeito dos temas econômicos que impactam no nosso dia a dia. E até o próximo Café com Economia. Até mais! Até mais. Tchau, tchau.